dando início à nossa gravação de hoje, mas a conversa já tinha iniciado, né? E nós estamos falando aí, então, de novos recursos, né, que está sendo oferecido aí para a gente trabalhar em futuros atendimentos do grupo. Né? Eu vou repetir tudo para entrar na gravação aqui. Sendo ofertado pelo Caboclo Junco Verde, né, que é do povo da Umbanda, e que se trata de algo que nós podemos, para associar com a nossa imaginação, né, me corrijam se eu estiver errado, mas então me ocorre que é uma espécie de um elixir, um líquido verde, né, que lembra a clorofila, que aliás ele é macerado, né, então isso me remete bastante à clorofila, né, e que inclusive é macerado junto com areia. Essa areia é retirada depois e fica só o extrato, né, do produto final desse líquido. E ele vai ser utilizado na cura de pontos escuros, que foi observado em entidades, né? É isso, Paulinho? Sim, é isso. Uhum. Agora me fala se esses pontos escuros seriam em corpos em geral, ou talvez seriam casulos aqueles casulos do núcleo do mental superior. Não, em princípio eu vejo como se fosse nos corpos. Uhum. É como se pegasse Entendi. Bom, tá, é isso. Entendi. Então ele vai trabalhar os corpos, vai trabalhar as áreas de estagnação, onde tem níveis de consciência, né? Então níveis dos corpos mais densos, né? Estagnados, e vai ajudar nessa desestagnação. Tá, só desculpa, tá? Enquanto tu estava falando, assim, ó, quando tu falou dos casulos, na realidade, os pontos, eles estão ligados por fios igualmente escuros ao casulo, à colmeia. Tá? Então, quer dizer, ele é como se ele não viesse de cima, não viesse do casulo para baixo. O que é interessante é isso, está fazendo o sentido inverso. Ele está vindo dos níveis do corpo para o casulo. Mas isso faz sentido, Paulo? Isso faz sentido. Porque geralmente quando a gente faz o atendimento, a gente já pula direto para o casulo, né? Já vai direto para... Deixa eu abrir um parênteses. Vai, toca. Deixa eu abrir um parênteses aqui de pedido de desculpa para o pessoal, porque nós não falamos sobre esse tipo de coisa ainda. Na verdade, isso é conteúdo para mais para frente, né? E ninguém ouviu falar do tal dos casulos e etc. e tudo mais que a gente está falando aqui. Mas nós estamos construindo uma informação nova, então a gente tem que fechar esse raciocínio nosso aqui, que veio isso nesse momento, deixar isso registrado, para no momento oportuno a gente explicar para vocês direitinho do que a gente está falando, tá? E assim a gente não tem nenhuma, né, ultimamente, oportunidade de conversar fora dos nossos encontros aqui, digo eu e o Paulinho também, né? Outro dia no encontro ele comentou, a gente tem que voltar a tomar aquele chimarrão, né? Para retomar os nossos estudos, né? Mas enquanto isso não é possível, a gente está aqui discutindo isso.
Então, Paulinho, isso, fechei o parênteses agora, né? Então, não reparem, tá, gente? A gente está fechando essa construção de raciocínio para não perder o fio da meada. Então, Paulinho, isso faz sentido, porque os casulos abrangem aquela energia altamente densa que é formada justamente para proteger o restante do agregado, né, energético, da composição energética do ser, né, de uma desestruturação energética devido à alta densidade que tem nesses casulos. Isso é semelhante na psicologia, né, para o pessoal entender um pouquinho aí, a ideia de um recalque de conteúdo no inconsciente, de traumas em geral e etc., em que a pessoa não consegue lembrar do trauma. Ela não consegue lembrar do evento que ocasionou o trauma, né? E isso acontece como uma forma de proteção da psique. Tá? Isso ocorre para proteger a mente da pessoa, tá? Porque ela não desestabilize, não entre em processos depressivos, choques e etc. Né? Então, tá certo, Doroti? É isso mesmo? Não sei, porque isso mais é com relação a Freud, né? Sim. Isso é dentro da base, né? Isso é de forma bem basal. Mas, bem, continuando, então, são mecanismos de defesa, né? Mecanismo de defesa. Então, na perspectiva energética, funciona da mesma forma. Então, há uma alta densidade de energia decorrente de um acúmulo muito grande da alimentação de conteúdos negativos, tá? Promove a transferência desses conteúdos de energia para casulos que ficam armazenados numa área diferente, separada dos corpos normais. Tá? Nessa área, então, fica adensado, né, fica alocado de forma altamente densa esses casulos, a gente chama assim, né, casulos de energia com características bem específicas energéticas, tá? Vinculadas, conectadas por esses que a gente pode usar aí para ter uma alusão melhor, filamentos, né, de energia, conexões energéticas que ligam aos respectivos corpos, níveis, subníveis e assim sucessivamente, que foram gerados por estas situações, né, que ficam de acordo com o tanque que vai enchendo, né, que vai alimentando aquelas coisas, o excedente, para, de novo, não provocar uma desestabilização daquela porção do campo energético da pessoa, daquele certo corpo. Bom, continuando então. Então o que acontece é isso que o Paulinho viu, né? Esses filamentos, né? Alimentando os casulos, dentro da mesma dinâmica que Freud explica o mecanismo de defesa do ego, em que há um recalque, né, de conteúdo no intuito de proteger a mente. Então, no nosso conjunto, né,
nosso agregado espiritual, como a gente chamava antigamente, ou seja, nosso composto energético dividido pelos corpos e tudo mais, ele também necessita de manter uma certa harmonia de energia. Então existe uma capacidade energética suportável, tá? Onde acima dessa capacidade entra em processos de choque, né? Choque em que sentido? De problemas de manifestação desequilibrada, né? Então entra em desequilíbrios mais intensos, tá? Então, para manter esse equilíbrio, tá? Aqueles campos vibracionais, campos energéticos que recebem a energia decorrente das questões mal resolvidas, tá? Então vocês lembram, né, de outro dia que a gente comentou que esses campos são gerados a partir de situações mal resolvidas, tá? E gera uma quantidade de energia. Essa energia, ela não se fecha e aquele campo ali que foi formado naquele momento, ele não se fecha ali e fica estanque. Tá? Imaginem que, ou pensem, né, que ele tem uma certa quantidade de energia, tá? E essa quantidade de energia tem uma característica, uma identidade, tá, específica, que a pessoa entra em contato com a mesma característica diversas vezes. Toda vez que ela se sentir fragilizada, sensibilizada e, porventura, incomodada com aquele tipo de situação que promove o mesmo tipo de sentimento, emoção, que é manifestação da mesma energia, ela poderá alimentar aquele mesmo campo gerado naquela ocasião. Logo, ele tende a ir aumentando a sua densidade. Estão entendendo? Da mesma forma que há situações em que nós podemos diminuir essa densidade. E que nós temos oportunidades em que a gente consegue interagir com situações semelhantes, que promovem os mesmos sentimentos, emoções, e a gente consegue resolver a questão. As questões saindo amadurecidos daquelas questões. Isso contribui para diminuir a carga de energia que foi gerada. Estão entendendo? Ok. Agora, sempre que ela é alimentada, tá, tem um limite. E esse limite é que, ao exceder, ela é deslocada para o que nós chamamos, aprendemos assim na época, né, um casulo de energia. E esses casulos vão armazenando todo o excedente. Então, lidar com um casulo em atendimento, etc., não é uma coisa simples. Não é como lidar com campos vibracionais, corpos, níveis de consciência, etc. É algo muito mais carregado. Tá? E há todo um preparo, e etc. E é o que eu digo que, no momento oportuno, a gente vai chegar na parte de trabalhar, falar e etc. sobre esses casulos, tá? E onde ficam localizados, né, teoricamente, etc. Então, isso que o Paulinho estava falando
é totalmente compreensível. Tá? Vejam bem o que ele falou. Que esse elixir que está sendo oferecido hoje, tá? Ele vai trabalhar com os pontos escuros, ou seja, áreas estagnadas do nosso agregado, de modo geral, então assim, corpos em geral, níveis de consciência, subníveis, etc, etc. Tá? E, como ele visualizou, vai trabalhar também com os filamentos que conectam aos casulos. Tá? Então não deixa de trabalhar o próprio casulo também. Tá? Se a gente lembrar no passado, né, Paulinho? Para a gente trabalhar um casulo, às vezes eram 3 sessões de preparo. 2 de preparo para a terceira, então, trabalhar de fato aquele casulo, aquele conjunto de casulos que a gente está vendo. Tá? Fala, Alexandre. Essa questão que o Paulinho levantou de trabalhar do nível mais denso, material, dos corpos, para essa outra direção, não seria uma forma, estou especulando, uma forma de tu aproveitar essa energia mais densificada dos nossos próprios corpos, que isso faça um caminho reverso, utilizando também essa matéria-prima, essa energia dessa essência, dessa seiva e que foi mostrada, como a gente, na minha visão, essas energias naturais, elas carregam um dinamismo, uma força mais bruta, natural, que daí se aliar à energia daquela pessoa, daqueles corpos, e no sentido inverso, para esses casulos, seria também uma maneira de minar isso, né, ou estancar isso de baixo para cima, digamos assim, sei lá, vem na minha cabeça isso, né? Aproveitar que está trabalhando o corpo e já também minando essas fontes de energia que podem reabastecer o problema do corpo. São 2 coisas numa coisa só, sabe? Uhum. Isso mesmo. Isso mesmo. Paulinho, mais alguma coisa aí? Não. Por enquanto, não. Faz sentido? Toca. Vamos lá, vamos para frente. Fala, Juliana. Esses casulos, eles têm algum formato específico ou não? São Depende. Ovoides? É que eu vejo assim. Dentro do que a gente está acostumado. É. Uhum. Ele parece uns favos. Uhum. Sim. Parece uns favos, eu não sei, eu comecei a desenhar com caneta. Eu comecei a desenhar com caneta aqui, eu não estava entendendo por que eu estava desenhando losango aqui. Aí eu disse, não tem que entender, tu tem que desenhar. Aí eu comecei a desenhar, só que parece assim um monte de favo, às vezes são vários, às vezes é em grupinhos. E aí derrama esse líquido verde, é derramado em cima desses favos, como se fosse cobrir, assim. Não sei se são casulos agora ou não, mas enfim, estão derramados ali, como ou se for botar, eu não sei ainda o que é, porque vem só para desenhar, ou se é para botar dentro desses favinhos o elixir, sabe? Então tá muito alto o rolê. Interessante. Depois daí vem assim uma coisa meio misturada, pode ser o casulo que está sendo ajudado, ou pode ser, enfim, ter que preencher esse favo, não sei. Depois tem outro desenho, mas mais tarde eu mostro, que é do assunto anterior. Mas é isso. Por isso que eu perguntei do casulo. Esse casulo é o que forma? Ovoides ou não, né? Ou, né? Enfim, losango. Enfim. Tá perfeito, é isso aí mesmo. Faz o seguinte exercício. Olha bem para esses favos e faz aquele exercício do zoom. Amplia. Tá? Fecha os olhos, olha bem para eles, fecha os olhos e amplia. E vai ampliando para ver o que você vê dentro dos favos. Não. Vai devagar aí, ó. Não, cara. Vai devagar. Não. Olhar. Não. Deixa ela só olhar. Não. Ela já olhou. Deixa ela falar.
Eu não sei direito, mas para mim, se eu vou ampliar lá, tem vários corpos lá dentro sendo curados para mim. Eu vejo, não sei se é isso, mas eu vejo assim, tipo, da ampliação do favo, desse favo de cada um deles, essa elixir, essa emulsão verde que tá ali, ela tá fazendo um processo de cura ali na história. Entendeu? Tá, deixa eu só exatamente, porque entendeu o meu medo, né? Não é nem receio, é medo mesmo. Mas ela focou no elixir, tá ótimo. Exatamente. E estamos longe. Pô, me deixou arrepiado aqui. Pô, não faz isso comigo. Vai lá, André. Fala, Paulinho. Não, é porque eu fico... Sabe como é que funciona, né? Então... Eu sei. Mas tá ótimo. Vamos embora, então. Bom, vamos fechar essa parte, então. Já avançamos bastante hoje em conteúdo para frente. E é interessante vocês saberem, então, que vai além dos corpos conhecidos, né? Então, a nossa anatomia energética compõe áreas não convencionais e que não se tem na literatura de chakras, de corpos sutis e etc. Tá? E a gente vai ver isso também depois que vê tudo que é convencional. Tá? Agora, fechando então essa parte, né, e agradecendo o presente que a gente ganhou aí hoje, então, desse elixir, né, e que será muito útil. Eu já aceito ele na minha garganta hoje, já. Nós vamos falar um pouco, então, do corpo astral, né? O tão esperado, né? Faz uns 4 encontros que a gente disse que vai começar a falar do corpo astral e quase que não falamos hoje de novo, hein? Então vocês se preparem, quem quiser anotar, tá? Embora a transcrição do Alexandre é muito boa, né? E a que está sendo gravado também. O corpo astral, então, ele é o primeiro corpo sutil que não é descartável, né? Que não desaparece, não some, não se desfaz ao desencarne, né? Então, o corpo astral, ele armazena a energia de todos os eventos, todas as situações nós já passamos em toda a nossa história como ser independente aonde, relacionada à nossa autoestima, relacionada às nossas paixões. Então, no corpo astral, a energia dele é muito intensa. É a energia das paixões. Toda paixão é intensa. O ser humano é movido por paixões. Ele é movido por desejo, por vontade. Tá? E essas paixões estão diretamente associadas, ligadas, ou elas vêm do corpo astral. Essa energia do corpo astral, então,
caracteriza a nossa personalidade relacionado à nossa valorização. O quanto nós nos valorizamos como pessoa, como ser. Tá? Como ser alguém. Essa valorização não é unicamente social e nem unicamente pessoal. É as duas coisas. Eu gosto sempre de dizer que a nossa autoestima se divide em duas características: autoestima pessoal e autoestima social. A autoestima pessoal está ligada ao nosso caráter, a quem eu sou, a quem eu quero ser, sobre os valores, sobre a moral, sobre a ética. E ela serve de base para a nossa autoestima social, que traz quem eu quero ser mediante a sociedade. Quais contribuições eu almejo fazer para a sociedade, como eu quero ser valorizado, e todo mundo é valorizado pelas suas contribuições para a sociedade, não é? Então, como eu me imagino, almejo, me projeto, me vejo fazendo parte e contribuindo de alguma forma para a sociedade. Ser útil. Essa é a autoestima social. Mas percebam que ela depende da autoestima pessoal. Sem autoestima pessoal, a social não se desenvolve harmoniosamente. Não tem força. Pois qualquer desarmonia da autoestima pessoal fragiliza a autoestima social. Embora parecidas, elas contêm energias diferentes, características diferentes. Ainda associado a isso, influencia diretamente o nosso padrão de rigidez de caráter, ou melhor, nosso caráter, eu já havia dito antes. Mas o quanto nós temos qualquer fragilidade de autoestima pessoal, mais nós vamos tender a ser rígidos consigo mesmo e geralmente com os outros também. Então, a nossa autoestima pessoal interfere no nosso padrão de rigidez de caráter. Quanto mais nós temos fortalecida o amor próprio e temos tranquilidade em relação a isso, temos paz interior,
afirmação própria de o quanto nós nos amamos e nos sentimos amados. Mais harmonia, paz interior e flexibilização nós teremos. Flexibilização do nosso caráter, das nossas couraças de caráter, como dizia Reich. E quanto mais flexibilidade, mais compreensão conosco e com o próximo. Maior o exercício, maior a ação do altruísmo. Virtude característica básica da energia do corpo astral, em equilíbrio. Altruísmo, caridade e fazer o bem pelo bem sem esperar nada em troca, sem necessidade de nenhum tipo de reconhecimento ou retorno. Isso são exemplos de autoestima fortalecida, da energia do chakra do corpo astral fortalecida. Para tanto, deve-se ter, quantidades menores de campos energéticos, de níveis conscienciais, vibracionais, etc. de corpo astral. No corpo astral. Quanto mais tivermos, mais situações temos para resolver. Quanto mais situações, mais fragilidades, vulnerabilidades de personalidade apresentaremos. E isso mostra as nossas sensibilidades energéticas, da nossa autoestima pessoal, social, nossas flexibilidade ou inflexibilidade que se manifesta pelas nossas rigidez de caráter e dificuldade de lidar com situações em que a nossa estima é posta à prova. Logo, sempre que participarmos de algo, de situações em que há uma afinidade energética e essa situação reverbera a energia de algo mal resolvido na nossa história, nós temos a tendência a ter uma reação que vai denotar dificuldade de lidar com essa situação. Podemos ter opiniões difíceis, opiniões mais parciais, próprias e etc. Que para pessoas experientes no que a gente está falando vão entender
que existe uma fragilidade nossa ali. Estas situações serão sempre oportunidades para drenar um pouco daquela energia. Tá? E diminuir a densidade desses campos, desses corpos, desses níveis de consciência. Tá? E, no entanto, muitas vezes a gente faz o contrário, a gente alimenta mais ainda. E aí vem as questões, né, que a gente estava falando antes, que podem acontecer de excedentes, etc. Muito bem. O que mais vem de informações sobre o corpo astral? Então, as virtudes do corpo astral, quando em equilíbrio, ou sempre que não estiver em contato com situações sensíveis, né, ele traz a prática do altruísmo, das coisas justas, da compaixão, da empatia, do praticar a caridade sem pura, verdadeira, sem esperar nada em troca, aceitar a sua natureza tal qual ela é, principalmente os seus defeitos, e não esperar nem mesmo elogios das suas ações. Então, isso são virtudes da energia do corpo astral. Tá? Estar preparado para as dificuldades, aceitando os desafios, reconhecendo as suas fraquezas e a sua natureza na condição de ser humano. E da mesma forma, oportunizar ao próximo a mesma chance, as mesmas oportunidades. Então, essas são virtudes de características harmoniosas do corpo astral. Quando em desarmonia, então, experimenta-se processos de negação, tudo que se conhece relacionado à autoestima baixa, as vitimações, aspectos de raiva, incompreensões, né? E diversas formas de proteção da estima da pessoa que a gente conhece, né? Projeções, autojustificativas, né? Processos agressivos, egoísmos, narcisismo, tem uma série de questões como forma de defesa, né, de não demonstrar a sua fragilidade. Tá? Ou mesmo o excesso da demonstração da sua fragilidade, né? Que é as expressões de eu não sirvo, eu não presto para nada, eu não sou bom, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo, né? Então os bloqueios, tá?
traumas em geral. Então isso também entra aí. As rigidezes, a rigidez de caráter, né, de modo geral, a inflexibilidade, tá? Então, a rigidez crônica em processos antigos, né? Se observar, bom, e aí vem sentimentos de, já havia dito, né? Mas raiva, ódio, né? Paixão extrema, paixão cega, tá? Coisas desse tipo. Tá? No aspecto positivo, antes eu não havia citado o amor, né? Amor incondicional, né? Mas eu falei do altruísmo, tá? Características positivas. O corpo astral, então, se vocês pararem para observar a característica de energia que flui flui nele, é muito intensa. Reparem, é uma energia, é isso mesmo, ó, a Juliana já desenhou lá, extremamente intensa. Ele é o corpo que trabalha, que armazena as energias mais intensas de todo o agregado. Traz a energia que move o ser humano. É muita força. É muita energia. Tá? Vejam bem, não estamos falando de necessariamente proporção, mas de intensidade. É muita força. Isso significa que esse corpo precisa de mais de um chakra para fluir a sua energia. Interessante, né? Então, ele é organizado, o fluxo de energia dele é organizado em dois fluxos diferentes. Tudo que refere à estima em si flui, é direcionada para, quando se trata do contexto social, a interação social energética, a energia toda é direcionada através, né, por meio social, através do chakra cardíaco. Tá? E tudo que compete à flexibilidade, aos padrões de rigidez, a essa característica de contenção ou expansão, tá? De segurar, reter ou expandir, tá? Tem a sua energia fluindo do mesmo corpo através do chakra umbilical. Então, chakra umbilical e chakra cardíaco andam muito juntos. E são irmãos de energia. Recebem e fluem através deles energias irmãs. Cada uma com a sua identidade, pertencente ao mesmo corpo. No meio físico,
nós temos a relação do tecido físico cardiovascular, né, cardíaco, relacionado ao chakra cardíaco, né? Temos aí coração e timo, né, na região torácica, relacionada ao chakra cardíaco. E temos a região sistema renal, né, rins principalmente, relacionado ao chakra umbilical. Né? Não é só rins, né? Quando a gente entrar na parte dos chakras, a gente vai detalhar isso. Mas só para fechar a nossa relação aí hoje de teoria, né? Que nós temos nesse contexto, na parte fisiológica, a inter-relação de sistema cardiovascular, tá, com o sistema renal, o quanto eles andam juntos. Uma disfunção renal prejudica diretamente o sistema cardiovascular. E, aliás, sistema circulatório é chakra umbilical também. Tá? Em que diferentes partes do sangue são regidas por energias diferentes também. Coisas para a gente ver mais para frente. Tá? Então, essa é a característica de energia que é armazenada no corpo astral, o mais intenso deles. Aquele que nos move, que nos põe para fora as nossas paixões, que resgata nosso histórico de passado, nos estimulando a reviver questões que precisam ser retrabalhadas para atender a diferentes campos, corpos, etc. da nossa história. Que nos move, nos dá energia para realizar e conduz a nossa realização também de acordo com os nossos desejos, da mesma proveniência de energia, de corpo, né, que nos leva às nossas realizações do querer ser, querer fazer, se identificar de tal forma e almejar ser determinada pessoa no meio social, né? Como ser humano na sociedade. Então, é de uma extrema importância e de uma energia muito intensa, a do corpo astral. A forma dele se assemelha ao nosso corpo físico. Tá? No entanto, a gente sabe que as entidades desencarnadas, com determinada experiência e merecimento, podem moldar as suas formas de acordo com o interesse. Né? Mas o que se conhece no convencional, ao desencarne, etc., né? Enquanto isso, é o corpo astral que dá o rótulo ao espírito como um todo, né? E que se assemelha à última imagem da pessoa encarnada, né? E até de desenvolver essa tal experiência e poder então se modelar, né, a outras fases e etc. Tá? Fechei aqui e abro para perguntas e a gente encaminhar para o nosso encerramento.
Vamos ver se alguém tem algo aí para perguntar, comentar. Todo mundo ficou caladinho, né? Todo mundo ficou reflexivo. Não, só para mostrar a energia aqui, que eu... Cadê? Ui, tá aqui. Não sei se dá para ver. É quando começou... Segura um pouquinho aí que eu vou ampliar a tua imagem. Peraí, deixa eu ver o que é aqui. Porque daí fala... A sensação que vinha é que eu tinha que botar muito vermelho, né? Sabe, ficou tudo da mesma cor. Aí começava a dizer cores quentes, assim, né? Fortes. E sempre em espiral, como se estivesse subindo uma labareda, assim, sabe? Essa era a ideia que vinha. Legal. Mas, E aí a outra, só pro outro desenho lá do início da aula, falava sobre... Primeiro veio uma bacia grande como se fosse uma bacia, aquelas antigas, assim, que tinha os tachos, né? Não sei se é um tacho o nome, mas é aquela bacia de inox, metal, que a gente tinha aqui. Então a gente tomava banho dentro quando era pequeno, pelo menos eu tomava na da avó. Era uma baciona grande, assim. E aí, aqui ela veio, assim, com, tipo, era para ser pedras, mas ao mesmo tempo não parecia pedrinhas, e tinha um fluido dentro, né? Tipo uma água mais densa, assim, que jogava. Não sei se o caboclo do Alexandre jogava aqui o negócio ou não, mas aí tinha tipo mas depois parecia sabe aquela couvezinha que é tipo um mini, a couve de Bruxelas que se chama, aquele mini repolhinho, parecia ser vários daqueles enroladinhos assim, né? Só que daí começou a abrir, para mim que tinha um rio embaixo aqui, e aí tinha, na verdade, o que vinha botar nesse tacho que ele tá aqui, era alguma coisa de uma árvore. Então, não sei se é uma infusão de ervas que tem flores envolvidas, mas não sei explicar. Só sei que veio para desenhar assim, como se fosse um campo, tinha a beira de um rio, tinha os seixos junto, pedras, enfim, isso aí. Muito bem. Muito bom. Tá. É a contribuição. Maravilha. Muito bom, obrigado. Mais alguém? Tudo bem. Então vou pedir o Paulinho caminhar para o nosso encerramento. Pode ser, Paulinho? Pode. Eu não sei por que hoje, mais cedo, eu vendo as coisas e caiu uma coisa na minha mão e eu acho interessante ler. Não sei se vai servir para alguém, mas acho que 3 minutos eu leio. Mas eu gostaria que vocês relaxassem profundamente e escutassem bem esse texto, tá? Porque é sobre 2 amigos. É uma historinha que o título diz: Houve uma vez 2 amigos. E isso não se aplica só aos amigos, isso se aplica a todas as nossas relações. Então, eu queria que vocês escutassem. Tá? Quem quiser fechar o olho pode fechar. Não vai ser para meditação, mas eu tenho certeza que alguma coisa do que eu vou ler vai remeter vocês a alguém. Isso é bom. Então, diz assim: houve uma vez 2 amigos. Eles eram inseparáveis. Eram uma só alma. Por alguma razão, seus caminhos tomaram 2 rumos distintos e se separaram. E isto iniciou assim: eu nunca voltei a saber do meu amigo, até o dia de ontem, depois de 10 anos, que caminhando pela rua me encontrei com a mãe dele. A cumprimentei e perguntei para o meu amigo. Neste momento, seus olhos se encheram de lágrimas e me olhou nos olhos dizendo: morreu ontem. Não soube o que dizer. Ela seguia me olhando e perguntei como ele tinha morrido. Ela me convidou a ir à sua casa. Ao chegar ali, me chamou para sentar na velha sala
onde passei grande parte da minha vida. Sempre brincávamos ali, meu amigo e eu. Me sentei e ela começou a contar minha triste história. Faz 2 anos diagnosticaram uma rara enfermidade e sua cura dependia de receber todo mês uma transfusão de sangue durante 3 meses. Mas, recorda que seu sangue era muito raro? Sim, eu sei, igual ao meu. Estivemos buscando doadores e por fim encontramos a um senhor mendigo. Teu amigo, como deves te lembrar, era muito cabeça dura. Não quis receber o sangue do mendigo. Ele dizia que da única pessoa que receberia sangue seria de ti. Mas não o quis que te procurasse. Ele dizia todas as noites: não o procure, tenho certeza que amanhã ele virá. Assim passaram os meses, e todas as noites se sentava nessa mesma cadeira onde estás, tu sentado e orava para que te lembrastes dele e viesse na manhã seguinte. Assim acabou sua vida, e na última noite de sua vida estava muito mal e sorrindo me disse: mãe, eu sei que logo meu amigo virá. Pergunta para ele por que demorou tanto. Me perdi. Por que demorou? Cadê, cara? E pergunta para ele por que demorou tanto. E entrega a ele este bilhete, que está na minha gaveta. A senhora se levantou, regressou e me entregou o bilhete que dizia: meu amigo, sabia que viria. Tardaste um pouco, mas não importa. O importante é que vieste. Agora estou te esperando em outro lugar. Espero que demores a chegar aqui. Mas enquanto isto, quero te dizer que no céu tem um amigo cuidando de ti, meu querido melhor amigo. Ah, por certo, te recordas por que nós nos distanciamos? Sim, foi porque não quis te emprestar a minha bola nova. Que tempos! Éramos insuportáveis. Bom, pois quero dizer que te dou ela de presente e espero que goste muito. Amo você, teu amigo para sempre. Aí tem um, entre aspas, não deixes que teu orgulho possa mais do que teu coração. A amizade é como um mar. Você vê o princípio, mas não o final. Então, isso é para pensarmos. Não sei se alguém já conhecia, mas é bom que a gente sempre pense, repense, vá, volte. E o orgulho é uma droga. Então, com isso, vamos pedindo o reacoplamento de todos os nossos livros, que estão automaticamente desacoplados no início da nossa reunião. Vamos pedir que essa energia, que flui de forma abundante, uma energia de cura, de amor, de paz, de tranquilidade, possa ser distribuída a todas as nossas equipes de irmãos socorristas que estão necessitando deste tipo de energia neste momento. Agradecemos a oportunidade de podermos auxiliar de alguma forma no amparo e na recuperação dos nossos irmãos mais necessitados. Obrigado, obrigado, muito obrigado. E com este Pai Nosso, damos por encerrada a nossa reunião nesta noite de hoje. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Porque teu Senhor é o reino, é o poder e a glória, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Que a paz e o amor de nosso Mestre maior esteja sempre conosco.